Oiê, tudo bem com vocês? Tô com o celular aqui porque eu tava amamentando e fiz uma listinha do que eu acho que diferencia a mãe de primeira viagem, no meu caso, como eu fui com o Gabriel e agora como que eu estou sendo para o Rafael. Eu vejo assim mudanças enormes de jeito e de neuras e eu queria compartilhar com vocês. Vamos lá! Que eu acho que eu mudei demais. Quando o Gabriel nasceu, eu fiquei verdadeiramente neurótica para não sair de casa. Eu não queria sair de casa de jeito nenhum, até que ele tomasse a vacina dos 2 meses. Ele nasceu em julho, então tava todo mundo mais ou menos gripado, aquela época ruim de vírus. Então eu não saí de casa. Vocês não estão entendendo, não ia nem na padaria. Agora, isso não se repete. Agora, com o Rafael, eu fiquei desesperada para sair de casa. Agora eu fui pro shopping aberto, confesso, mas shopping. E tudo que meu pediatra liberou, falou assim, não, pode ir pra casa de parente, pode ir pro shopping aberto. Eu falei, eu vou fazer, eu tava tipo maníaca pra sair de casa, já não aguentava mais ficar aqui. Então aqueles medos, aquelas inseguranças, eu deixei, ó, lá pra trás. Segunda coisa que eu acho que eu mudei demais. Quando o Gabriel nasceu, eu honestamente não gostava que ele fosse passando de colo em colo. Eu ficava incomodada, principalmente antes de tomar as vacinas. Então, às vezes a gente ia para um evento, eu não esqueço, meu avô fez aniversário, acho que de 80 anos, quando o Gabriel estava com 3 meses. E naturalmente era um lugar cheio de gente que ainda não conhecia ele e que queria pegar, né? A gente tem disso, a gente quer encostar no bebezinho, quer pegar, tem curiosidade, aquele cheirinho delícia. Eu fiquei super incomodada, super incomodada. Eu meio que agarrei ele, assim, virei uma leoa, não queria que ninguém chegasse perto. Podia ver, podia, né, olhar, brincar, mas tipo... Não me peça pra segurar o meu filho. Fiquei super. E agora, qual que é a diferença? Agora eu dou. No meu aniversário agora de 31 anos, a gente tava num mesão. O Rafa ainda não tinha tomado as vacinas, mas ali era, enfim, todo mundo conhecido, que já conhecia o Rafael. E eu ia passando assim, tipo... Pai, quer segurar um pouquinho? Fica aqui um pouquinho. Ai, você cansou? Passa pra fulana, não tem problema. Ai, cadê a mamadeira? Imagina! Vocês não estão entendendo. Ninguém dava mamadeira pro Gabriel. Quando eu tive que complementar com o Gabriel, meu primeiro acordo com o Felipe foi: você não vai dar mamadeira, já que eu não posso alimentar o meu filho, então eu vou dar mamadeira, ninguém vai dar, você não vai dar, sua mãe não vai dar, a empregada não vai dar, sei lá, fulano não vai dar, minha mãe não vai dar. E ninguém deu. E agora que eu amamento, em livre demanda, só leite do peito, mas quando a gente sai eu tiro o leite e aí eu ofereço na mamadeira. E aí quando eu saio eu ofereço. Ai, quer dar? Quer fulano? Quer dar mamadeira? Não tem problema, pode dar. Então é outra mudança que eu fico boba. A hora que eu olho pra mim, juro, eu falo, gente, como você mudou. Quem te viu, quem te vê. E essa questão da mamadeira é outra coisa, é a terceira coisa que eu acho que eu mudei demais. Quando eu amamentava o Gabi, jamais passou pela minha cabeça da mamadeira. Nunca. Eu sempre pensei que eu amamentaria. Imagina, eu tenho seios enormes, vai chover leite, não vou ter problema com a amamentação. Mentira. Ter peito grande não significa ter leite, e eu não sabia disso. Então, com 1 mês, o Gabi... Eu fui na consulta do pediatra e o Gabi tinha perdido muito peso. E muito peso é muito peso mesmo. Ele perdeu 30 gramas ao dia, sendo que 30 gramas ao dia é o esperado para ele ganhar ao longo de 1 mês. Então eu tive que complementar. Eu não desisti da amamentação, mas eu tive que complementar. E esse foi o primeiro acordo, não, ninguém vai dar mamadeira, eu vou dar. Eu me senti muito mal, fiquei muito triste, vivi um luto ali da amamentação exclusiva, né, de não conseguir amamentar exclusivamente. E aí dessa vez eu tô amamentando, tô assim, maravilhosamente amamentando, o Rafa tá gordo, tá no percentil 75. Só que dessa vez, quando eu comecei a amamentação, eu digo que eu já comecei curada, no sentido de, tudo bem, eu vou me esforçar, eu vou buscar estratégias, eu vou buscar ajuda, e se não der certo, não deu. Se não der certo, eu vou dar mamadeira, vou dar fórmula, vou dar o que for, entendeu? Mas eu vou fazer, vou dar o que o menino precisa. Então é outra diferença que eu vejo, assim, absurda, como eu sofri no passado
pra dar a bendita mamadeira e a fórmula, e agora não. Tanto é agora não, que pontualmente, e eu digo pontualmente mesmo, o Rafa tá com 2 meses e eu fiz isso 3 vezes. Quando a gente vai sair, ou quando eu tenho, naquela época eu não trabalhava, agora eu trabalho. Então quando eu tenho que sair, quando eu tenho que trabalhar, ou quando, enfim, no meu aniversário, que eu queria dar atenção pro Gabriel, eu tiro o meu leite e eu levo e eu ofereço na mamadeira. Coisa que, gente, eu jamais cogitei fazer na época do Gabriel. Quinta mudança! Outra coisa que eu vejo que muda demais. Quando o Gabriel nasceu, a primeira coisa que eu fiz, na verdade, quando eu engravidei do Gabriel, a primeira coisa que eu fiz foi ir em uma livraria e comprar um manual de desenvolvimento do bebê. Eu falo manual porque é um livro desse tamanho. Se você é da área da saúde, você conhece o livro do Delamare. Todo mundo que é da área da saúde estuda as fases do desenvolvimento por esse livro. Ele é tipo giga, assim, fala sobre tudo que o bebê pode ter, tudo que a gente deve fazer, como cuidar do umbigo, quando que ele começa a desenvolver visão, coordenação motora e etc. E eu comprei esse livro, eu devorei o tal do livro. Vocês não estão entendendo, eu devorei. E aí tudo que eu podia fazer para estimular o Gabriel, eu fazia. Essa é a mãe de primeira viagem. A mãe de segunda viagem não tem mais tempo de fazer isso. Então a primeira coisa que eu penso é, ele já vai se desenvolver, ele tem irmão. E eu já vejo como ele é diferente do Gabriel. O Rafael tá com 2 meses, ele é mais durinho, ele é mais esperto, ele olha pra tudo quanto é lado, a gente passa de um lado, ele olha, passa do outro, ele olha, ele já procura sons. Com 2 meses. Eu acho que o Gabriel era um bebezão mesmo. E eu mesmo com uma superestimulação, mesmo com uma estimulação, eu acho que ele demorou mais. O filho de segunda viagem, terceira viagem, quarta viagem, enfim, o filho que já tem irmão, ele se desenvolve muito mais rápido, muito mais facilmente do que o primeiro. Só tem você o tempo todo. Então, eu acho que o máximo que eu faço hoje de verdade, praticamente, é colocar de bruço. Praticamente é só isso, porque de resto não dá tempo. Vou estimular aqui, ó. Agora eu tenho tempo pra amamentar, pra ficar com o Gabriel, volto, janto, tomo um banho, cuido do marido, volto pro bebê, amamento de novo e assim a gente vai. Então, não dá muito tempo. Outra coisa. Eu comecei a escrever isso e eu comecei a me dar conta de como a gente muda. É muito engraçado refletir sobre isso. Reflita você na sua casa. O que você faz de diferente do seu primeiro filho pro seu segundo, terceiro, quarto, quinto. Outra coisa que eu me peguei esses dias fazendo. Eu sempre, desde quando o Gabriel nasceu, fervia a água para trocar ele. Então eu tenho uma térmica que fica do lado do trocador, eu fervia a água, deixava borbulhar, que era para matar todos os bichos, colocava, e o máximo que eu fazia era misturar com a água natural que eu deixava ali no trocador também, para não ficar, obviamente, muito quente. Hoje em dia, se eu esqueço, se a minha funcionária esquece, eu não penso 2 vezes. Eu vou lá, tá calor, eu falo, tá uma delícia, vai dar uma refrescadinha no bumbum. E passa aquela aguinha geladinha mesmo, não é gelado de geladeira, é uma água ali, natural. Não vai morrer de frio por conta disso. E eu jamais faria isso na época do Gabriel. Eu ficava nervosa porque a água não tava quente. Então é essa outra grande mudança. Outra mudança. Primeiro filho é de vidro. A gente acha que vai quebrar. Se pegar, vai quebrar. Eu lembro que na maternidade, quando eu fui trocar ele a primeira vez, que eu fui colocar a roupinha, juro por Deus, eu pegava aquele bracinho e ia enfiando no body e eu não sabia como puxar o braço. Eu achava que se eu puxasse, né, se eu puxasse o bracinho pra enfiar o body, eu ia destroncar, não sei, juro por Deus, eu tenho essa lembrança. Isso é muito fresco pra mim, porque dessa vez, quando eu fui trocar o Rafael na maternidade, eu já fui lá com prática, já puxo o bracinho, já sabe que não vai quebrar, óbvio que com jeito, mas enfim, puxa o bracinho, sabe que não vai quebrar, faz isso, coloca a fralda, enfim. Você sabe que aquele bebê, você consegue fazer as coisas no bebê sem machucar, sem, enfim, causar nenhum dano. E eu no primeiro ficava assim... Não, calma, devagar. Bem aqui, bem devagarzinho, puxa aqui, bem devagarzinho, puxa aqui. Ainda mais eu que sou mega estabanada, ficava com muito medo dessa minha qualidade de ser estabanada, entendeu? De acabar machucando ele. Então, dessa vez eu percebi que não, eu tô, tipo, curada. Eu sei que não vai machucar. E assim, eu sei, você tem ali uma habilidade pra conseguir manusear melhor o bebê. Outra coisa, falando ainda sobre a amamentação que eu me lembrei agora.
Primeiro filho, amamenta em lugar calmo, tranquilo, se deixar escuta uma música tranquila, conversa com ele, olha, fica ali, ó, só no cheirinho. Segundo filho, não. Segundo filho é o momento que o Gabriel quase que no meu cangote. Não tem essa de ambiente tranquilo. É o segundo filho brigando, cantando, gritando do lado, é brincando com você, jogando algum jogo. Às vezes você pluga a criança aqui no peito e você tá ali fazendo outra coisa com a outra criança. Não tem essa de ambiente tranquilo. O Rafael, se duvidar, eles até estranham o ambiente tranquilo, porque eles não estão acostumados, eles estão no agito da casa de várias pessoas e de outras crianças, que se ficar calmo, se duvidar, não dá certo. O segundo bebê se acostuma como vulca logo no comecinho. E você se acostuma também. Eu percebi que eu não vou ter um ambiente super tranquilo. Eu só tenho um ambiente super tranquilo quando o Gabi não tá aqui. Quando o Gabi tá na escola ou quando o Gabi saiu pra algum lugar, aí eu consigo um ambiente um pouquinho mais tranquilo pro Rafa. Senão, e gente, não vai morrer se não ficar num ambiente tranquilo, não vai causar nenhum grande transtorno. Ele se acostuma com isso, viu? Fica tranquila. Eu repito isso pra mim sempre, por isso que eu tô falando pra você. Fiquem tranquilos. Vamos ficar tranquilos. Outra coisa que mudou demais, o quarto do Gabriel era impecável. Eu ficava preocupada. Aqui a gente é todo mundo alérgico, né? Eu sou alérgica e depois descobri que o Gabriel também é alérgico. A gente tem rinite, o Gabriel tem bronquite e assim vai. Todas as ites que a gente puder ter, a gente tem. Então eu ficava querendo limpar o quarto, e limpava tudo, e passava pano. Não pode passar vassoura, porque vassoura sobe o pó. Não pode isso, não pode aquilo, limpa isso, todos os dias tem que passar pano. Segundo filho... Não, segundo filho é diferente. O quarto tá limpo, mas você vem vir falar pra mim que eu passo pano todo dia? Não. Nem eu e nem minha funcionária, obviamente. Hoje em dia a gente tem uma casa inteira pra administrar. Então hoje, malemar, quando eu lembro, por exemplo, que eu tenho que limpar as gavetas, porque quem limpa as gavetas das roupas sou eu. Então, é diferente. Não é mais aquela limpeza, aquele quarto impecável, como foi um dia do Gabriel. É limpinho, mas não é impecável. Posso contar outra coisa que muda? Eu nunca deixei o Gabriel sujo. Sujo, eu digo com body sujo. Eu, na verdade, tenho ainda, ó, um ciricutico. Eu não gosto nem de hoje em dia, que o Gabriel já tá com 3 anos. Toda vez que a gente vai sair, eu levo 1000 roupas, porque a hora que ele começa a sujar, eu vou lá e troco. Mas o Rafael é diferente. Então, por exemplo, tá lá, mamou, tamo lá no momento da mamada, às vezes dá uma regurgitada. Aí vai depender do nível da regurgitada. Se for uma regurgitada que lavou ele, obviamente vou trocar. Agora, se foi só um pouquinho, tá levemente azedinho, deixa pra lá. A próxima vez que eu for trocar a fralda, eu tiro a roupinha dele. Mesma coisa, tá no shopping, de repente sujou, caiu alguma coisinha, a gente passa um paninho, ó, lencinho umedecido e ó, tá tudo certo. Depois, na hora que der, a gente troca. Enfim, meu objetivo aqui era contar um pouquinho pra vocês da reflexão que eu fiz sobre a minha pessoa, sobre como eu fui inicialmente mãe do Gabriel e sobre como eu sou hoje mãe do Rafael e do Gabriel. Eu espero que vocês tenham gostado. Reflitam vocês. Eu não tinha parado pra pensar sobre isso. E aí eu comecei a pensar, puxando uma coisa, puxa outra, etc. E eu comecei a ver como eu sou uma pessoa diferente. E pode ter certeza, hoje eu sou uma pessoa muito mais leve do que quando eu fui mãe, virei mãe do Gabriel. Então reflita você e de repente faça as mudanças que você precisa fazer para se sentir melhor, para se sentir mais leve, para ter uma maternidade mais feliz. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Tchau!